Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora a nossa última aula do sistema digestório. A gente vai conhecer qual que é o último órgão, que é o que a gente não viu ainda. Eu vou colocar aqui uma apresentação de slides para vocês, como a gente sempre faz, vamos começar a aula. Eu estou num lugar um pouco diferente hoje, então pode ter algum barulho, algo que atrapalhe, eu já peço desculpa para vocês. Tudo bem? Então vamos começar. Vou colocar aqui a apresentação. Vocês já devem estar vendo aí. Agora aqui o slide. Então, sistema digestório. O órgão que a gente vai estudar hoje é o intestino grosso. Vamos lá. Vamos recapitular, lembrar um pouquinho do que a gente já viu. A gente já viu que a digestão começa pela boca, em que a gente mastiga o alimento e vai misturando ele com a saliva. Depois que a gente engole, passa pela faringe, o alimento vai para o esôfago, onde começam os movimentos peristálticos, que empurram o alimento por todo o tubo digestório. No estômago, a gente tem a ação de sucos digestivos que fazem a digestão, e também no intestino delgado nós temos sucos digestivos, produzidos pelo próprio intestino delgado, pelo pâncreas e pelo fígado. E no intestino delgado acontece algo muito importante, que é a absorção dos nutrientes, que são essenciais para nós. No intestino grosso, o que acontece? Primeiro, o intestino grosso ele vai receber aquele resto de alimento que não foi digerido, que não foi absorvido pelo intestino delgado. Então, o que é isso que sobrou? São restos de alimento que nosso corpo não é capaz de digerir ou não é capaz de absorver, e também recebe água misturada em tudo isso. Porque o que chega ali no intestino grosso está muito líquido. Por que está tão líquido assim? Porque foi recebendo sucos digestivos. Os sucos, que são produzidos pelo estômago, pelo pâncreas, pelo intestino delgado, eles deixam tudo isso muito líquido. Tudo bem? Vamos só recapitular que no intestino grosso não acontece digestão, não vai quebrar nenhum nutriente, e também não tem a produção de nenhum suco digestivo. Ele só vai receber esse resto que chegou do intestino delgado. Aqui a gente tem uma imagem mostrando a posição do intestino grosso. Então, pessoal, ele começa aqui pelo nosso lado direito, ele sobe, passa pela frente do intestino delgado e depois desce e vai lá para trás, terminando no ânus. Então, aqui a gente tem uma outra imagem do intestino grosso, também mostrando um pedacinho do intestino delgado, que é esse todo enrolado aqui. Lembrando que o intestino delgado ele cabe no na nossa barriga, porque ele fica todo enrolado nele mesmo. Se ele tivesse todo esticado, jamais que ele caberia dentro de nós. Então aqui ele fica todo enrolado e ele se conecta no intestino grosso. Aqui dá para ver bem essa conexão que começa aqui na direita. Depois o intestino grosso sobe, passa aqui pela frente, desce e vai lá para o ânus. E o que o intestino grosso faz então? Ele vai absorver principalmente água. A água que está misturada com esse resto de alimento. Conforme ele vai absorvendo essa água, aquela massa que era praticamente líquida vai se tornando sólida, ou seja, vão se formando as fezes, que são os restos de alimento que nós não fomos capazes de digerir e não fomos capazes de absorver. E aí a eliminação vai acontecer pelo ânus. Tudo bem? Talvez vocês vão achar um pouco nojento do que a gente vai falar agora, mas é importante a gente falar também. Quando a gente tem diarreia, por que é tão importante a gente beber bastante líquido? Na diarreia é uma doença, né? É um sintoma de uma doença, pode ser uma virose, algo que a gente comeu e fez mal. A gente precisa eliminar o que está ali no nosso sistema digestório. E aí, o que o intestino grosso faz? Ele não absorve essa água. Então, as fezes acabam saindo líquidas. Quando o intestino grosso está funcionando normalmente, as fezes vão sair sólidas. O que mais tem no intestino grosso? É muito interessante que a gente no intestino grosso, nós seres humanos, de todos os outros animais, tem muitas bactérias que vivem no intestino grosso. Só que as bactérias elas são importantes para nós. Elas ajudam a gente até a conseguir algumas vitaminas. Só que, dependendo de alguns tipos de alimentos que a gente come, essas bactérias podem produzir alguns gases meio mal cheirosos por aí, ou até mesmo em excesso,
que dão um desconforto na nossa barriga. Então, pessoal, a gente tem que ter uma alimentação bastante balanceada para a gente poder cuidar bem do nosso intestino grosso. Aqui a gente tem algumas dicas, né? Como manter o nosso intestino grosso saudável. Primeiro, mastigar bem os alimentos. Isso já vai ajudar toda a digestão, inclusive lá no final. É bom a gente não ficar falando muito durante a refeição, enquanto a gente está comendo. Quando a gente fala, engole, a gente acaba engolindo bastante ar. Esse ar, pessoal, ele vai se acumular no estômago e ele pode sair na forma de um arroto. Se ele não sair no arroto, ele vai percorrer todo o nosso sistema digestório, vai chegar até o intestino grosso e vai favorecer mais ainda a formação dos puns. É importantíssimo a gente ingerir alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, pães e massas integrais. São ricos em fibras. E bastante água. Por quê? As fibras e a água, pessoal, vão deixar as nossas fezes muito mais saudáveis, mais fáceis de serem eliminadas. E também, pessoal, fazer alguma atividade física. Caminhadas, principalmente, ajudam nos movimentos peristálticos, nos movimentos intestinais. Uma pergunta que sempre fazem quando a gente fala do intestino grosso. E o apêndice? Para que serve o apêndice? Para nós, seres humanos, ele não tem nenhuma função. Para quem não conhece, ele fica aqui do lado direito, bem na base. Ele parece uma minhoquinha. Tanto que chamam de apêndice vermiforme, porque ele parece um verminho, né? Uma minhoquinha. Ele fica aqui do lado direito. Para nós, ele não tem uma função. Em outros animais, o apêndice ele é bem maior e pode ajudar na digestão de algumas substâncias, de alguns nutrientes. O que pode acontecer com nós, seres humanos? O apêndice pode inflamar e aí pode gerar uma apendicite. Você conhece alguém que já teve apendicite? Escreve aí nos comentários para eu saber, gente. Então, o apêndice para nós não tem função, mas ele pode inflamar. Então, se você sentir uma dor muito forte aqui do lado direito, pode ser uma apendicite. Avise seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, quem for o responsável, para vocês irem ao médico. Gente, essa foi a nossa aula. A tarefa de hoje vai ser os exercícios 3 e 4 da página 280. Tudo bem? Vou encerrar o compartilhamento. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma aula de revisão do sistema digestório, ver os principais pontos e qualquer coisa, tirar dúvidas que vocês podem escrever aqui nos comentários. Tudo bem? Mandem as dúvidas que vocês tiverem, dúvida de exercício, curiosidade que vem na cabeça, que eu respondo para vocês. Então, pessoal, essa foi a nossa aula e até a próxima.